CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade aos estudos em torno do Livro dos Médiuns, o capítulo 12, Pneumatografia ou Escrita Direta, Pneumatofonia, item 146. Vamos à leitura do Evangelho e à nossa prece. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O orgulho e a humildade. Instruções dos Espíritos. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos oferece. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduzir para o bem. Então, buscando esse sentimento de humildade, como nos orienta o Espírito de Lacordaire, aqui estamos, Jesus, reconhecendo a nossa dificuldade de entendimento, de compreensão, a nossa pequenez, buscando forças no mais alto, forças em Ti, forças em Deus acima de tudo, forças junto aos nossos benfeitores espirituais, para conservar a nossa estabilidade emocional, conservar a paz no coração e compreender as instruções ministradas pelos Espíritos do Senhor que estudaremos nesta manhã. Para isso, Jesus, precisamos da presença amiga do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa. Precisamos da orientação, da segurança espiritual da nossa casa. Que seja em nome dele, que seja em nome da direção espiritual do CEAP, em nome do nosso querido irmão José Jorge, o nosso patrono, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, pois tudo fazemos em nome do amor nesta casa de amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai. Iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Vocês vejam como Kardec estudou todos esses fenômenos, né, de manifestação espiritual. Pneumatografia, nome diferente, né? Pneuma. Pneu vocês conhecem, né? Pneu tem o quê? O que tem dentro do pneu? Ar, né? Pneuma, ar, né? Grafia, ar, alma, grafia da alma, ou escrita direta, pneumatofonia, fonia da alma, ou voz direta. Então, quando vocês ouvem, ontem nós vimos um vídeo aqui nos nossos estudos, na evangelização das crianças, aquela voz de Deus, né? Eu sou o Senhor teu Deus, né? Coloca essas vozes. Então essas vozes podem ser verdadeiras, a gente escutar uma voz
Como é que isso acontece? É isso que a gente vai estudar. Isso é a fonia. Fonia vem de som. Ou a escrita. Nós vimos lá também as tábuas da lei, nesse mesmo vídeo ali com a evangelização. Apareceu escrito, não é? Kardec vai falar aqui algumas experiências da escrita direta. Vamos ver como tudo isso acontece, o mecanismo de tudo isso, e para entender bem o fenômeno. A gente vê assim como os espíritos se esforçam para se comunicar conosco, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Como eles se esforçam? Para dizer, a vida continua. 146. Pneumatografia. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Opa, aqui ó, sem intermediário algum. Porque você tem a psicografia. Aí o médium é um intermediário ali entre o espírito e o humano, para dar a mensagem. Então, sem intermediário algum. Difere da psicografia, em que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita produzida pela mão do médium. Até aí tudo bem, né? O fenômeno da escrita direta é, indubitavelmente, um dos mais extraordinários do espiritismo. Mas por mais anormal que pareça à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para se perceber a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, ela talvez o seja ainda maior. Neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que possam ainda ser apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural, desde que lhe compreenda um princípio. Aí Kardec vai perguntar lá aos espíritos como é que isso se dá, né? Isso não é uma coisa sobrenatural, uma mágica, não existe nada sobrenatural. Fala no microfone, por favor. Nós poderíamos então dar como exemplo da pneumatografia, se ainda por meio folclórico ou não, a época de Moisés, em que os 10 mandamentos teria sido escrito numa pedra. Sim, é o que a gente acabou de falar. Você dormiu, cochilou. Os 10 mandamentos. Ali foi a grafia direta. Teve a voz direta e apareceu ali. Isso aí. A gente vai ver aqui. Quando da primeira vez que este fenômeno apresentou, o sentimento dominante foi a dúvida. A ideia de uma manifestação logo acudiu ao pensamento. Com efeito, todo mundo conhece a ação das tintas ditas simpáticas, cujos traços a princípio completamente invisíveis aparecem ao final de algum tempo. Teve uma época aí que teve moda dessas tintas, né? Cuidado com a assinatura de cheque, não tinha? Então, olha como é que Kardec analisa. Alguém escreveu alguma coisa ali, alguém enganou, porque isso já sempre existiu, e apareceu a dica. Então, começa a analisar, né? O que está por trás daquilo. É alguém que escreveu com uma tinta dessa? Então, pensaram de ser isso. Podia acontecer, portanto, que se tivesse abusado da credulidade, não afirmaríamos que nunca tenha sido feito. Abusam de tudo, né? Pode ser que tenha acontecido. Estamos mesmo convencidos de que algumas pessoas que quer com um objetivo mercenário, quer unicamente por amor próprio, e para fazer acreditar em seu poder, tem um empregado subterfúgio. Mas pelo fato de se poder imitar uma coisa, seria absurdo concluir que a coisa não exista. Nestes últimos tempos,
não se encontrou um meio de imitar a lucidez sonambúlica ao ponto de causar ilusão? E pelo fato deste procedimento de escamoteador ter percorrido todas as feiras, dever-se-á concluir que não existem verdadeiros sonâmbulos? Porque alguns comerciantes vendem o vinho falsificado, será motivo de que não exista vinho puro? O mesmo acontece com a escrita direta. As precauções para assegurar a realidade do fato eram, aliás, muito simples e muito fáceis. E graças a estas precauções, hoje ele não pode constituir objeto, né, da menor dúvida. Agora vocês imaginam, na época de Kardec tinha tanto pilantra como tem hoje, né? A gente vê aqueles homens de terno, bem vestidos, aquelas mulheres, nem todos eram sérios, nem todos. Como hoje também não é. A gente tem ideia de que a coisa vem piorando, não, a coisa vem melhorando. Quanto mais para trás tem, mais problema moral se tem na sociedade. Imagine então quando começou a mesa a andar, a dar resposta, o que não fizeram para ganhar dinheiro com isso. O que não fizeram. Hoje muita gente usa a mediunidade para ganhar dinheiro. Né? Agora, que espírito, quando tem espírito com a pessoa, que espírito se presta a esse serviço? Não é lá, não é o Dr. Herman, não é o Chico. Então você joga lá o seu búzio, você joga lá a sua carta, você joga lá o que for e cobra por isso, que espírito que vai estar ali? E na verdade, o que a doutrina espírita vem fazer? Desmistificar tudo isso. Você não precisa botar roupa branca nenhuma, nem guia nenhuma, nem jogar carta e nem balançar o búzio lá. Que o espírito vai falar no seu ouvido. Se você é médium, ele vai falar. Ele vai te mostrar. Porque o médium sempre vê o espírito. Ele escuta. Vem na mente dele. Então imagina quanta falcatrua, como Kardec disse aqui, até nas feiras. Olha o sonâmbulo aqui na feira. Aí. Sonâmbulo ia lá, vou adivinhar lá o que está com a Bruna. É fácil, fácil. Quem procura essas pessoas são pessoas, outras pessoas que estão com problemas familiares, amorosos, não foge disso. Financeiros, está sem dinheiro, quer emprego, tudo que envolve financeiro. Então, saúde, está doente. Não foge disso. Tanto que você vai ali numa igreja ali da esquina, tem igreja que bota uma tabuleta, como a gente já viu. Seu problema é financeiro? Seu problema é amoroso? Seu problema é doença? Temos solução para tudo. Aí o desesperado vai lá. Vai morrer numa grana. Porque o outro já sabe. O outro já sabe. As dificuldades nossas se repetem. O psicólogo, ele já sabe o assunto, ele vai ouvir aquele mesmo assunto várias vezes de várias pessoas. Então, ele engana. Para ele é fácil enganar. Às vezes tem espírito sim com a pessoa, agora que espírito está com ele? Então, como não deve ter tido falcatrua? E por isso, muitas pessoas desacreditam. Mas não é porque tem vinho falso que todo vinho seja falso, como ele colocou. Você tem que analisar. A mesma coisa hoje em dia. Quantas pessoas aí, você abre a internet aí, bota ali o Google aí, quero uma cartomante, quero fazer mapa astral, vai aparecer um monte de gente, milhares, centenas de milhares, internacional ou nacional. Agora, nós estamos estudando, a gente sabe que existe o fenômeno. Agora, para ganhar dinheiro, que médium, que espírito que está ali com esse médium? Fala, cara. É impressionante como as falcatruas elas existem desde sempre. E há alguns anos atrás, somos contemporâneos, você deve lembrar disso, que programas de TV
já existia isso. Inclusive, vamos trazer um que lê a sua mesma coisa. E eles manipulavam todos aqueles espectadores que estavam, porque antigamente a TV era ao vivo, presencial. Então, eles infiltravam pessoas no meio dessas lá da plateia, né? E aí falavam, vamos lá, vou adivinhar o seu pensamento, o seu nome, a sua idade. E aí a pessoa lá, fala aí seu nome. Aí a pessoa pegava a identidade e mostrava, ele acertou, tá aqui. E era tudo uma fantasia, tudo uma falcatrua. E isso foi se proliferando a ponto de chegar a isso, inclusive, há cerca de uns 8 anos atrás, um desses que coloca no poste, trago o seu amado de volta em 3 dias. Respondeu um processo civil, teve que pagar, porque a pessoa pagou a ela para ter o amado de volta em 3 dias, e o amado nunca apareceu. E aí a pessoa processou civilmente. Pois é, hoje com o WhatsApp, com tudo isso, tem que trazer em 3 minutos, né? 3 dias é muito tempo. Pois é sujeito a processo mesmo. Porque é o fazer, né? Como é que chama? O fazer tem no jurídico tem que está no artigo lá no Código Penal, fazer e não fazer, né? Você tem na área civil, você tem na área penal, né? Então, a obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Se você pagou, você tem direito. Aí é por isso, eu ia abrir aí o Evangelho, lá nas coisas pagas. Está aqui no capítulo, para o nosso estudo eu não abri, está lá no capítulo, lá no final, 27, eu acho. É por isso que você vê aqueles espíritos que cobraram, ali o André Luiz traz, né? O espírito que cobrou. A mediunidade é santa e deve ser praticada, no capítulo 26, deve ser praticada santamente, religiosamente. Mas naquele diz de novo, explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa da qual não se é realmente o dono. E por aqui, no capítulo 26 do Evangelho, ele vai falando a gravidade de um fato, como diz também lá no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A gravidade não está no fato em si, a gravidade está na consequência do fato. Você faz a bobagem. E a consequência daquilo ali, aí é que vem um problema. E muitas vezes a consequência vem não somente nessa vida, e às vezes não vem nessa vida, mas vem em outra. Então o que aconteceu com aquele médium lá? Não me lembro o nome dele, se era Otávio, que está lá no Mensageiros, o livro Os Mensageiros. Ele cobrava, ainda era gente boa, quem era mais pobre ele cobrava menos, ou até não cobrava e cobrava mais de quem tinha mais dinheiro. Quando ele desencarnou, tinha uma fila esperando ele, cobrando a ele. Vai lá, você disse que ia trazer o fulano, você disse um monte de espíritos, pedindo a ele que adivinhasse sobre onde é que estava o parente. Ele enlouqueceu. Ele ficou 20 anos envolto com esses espíritos em zona umbralina. Foi acolhido em nosso lar, já estava lá há algum tempo, e ele tinha crises constantes com relação a isso, começava a entrar em crise, lá em nosso lar. Interessante, esse espírito se preparou durante 30 anos para poder trabalhar como médium aqui na Terra. O André Luiz coloca, raros são aqueles que vencem. Raros. No livro dos médiuns diz a mesma coisa, os bons médiuns são raros. São raros. Quando Kardec perguntou o que seria um médium perfeito,
E os espíritos respondem, não existe perfeição na Terra. Dizer bom médium já é muito, porque eles são raros. E o bom médium é aquele que só tem a ligação com os bons espíritos. E menos enganado é. E mesmo assim enganado, né? São aqueles que têm apenas a assistência dos bons espíritos e menos enganados são. Esses são os bons médiuns. Então o médium que joga ali a carta, que tipo de espírito que está do lado dele? Eu não conheço, aliás, eu não vou dizer que não conheço nenhum, né? Mas vários casos, de pessoas que cobravam, perderam tudo, a ponto já de quase tirar a própria vida. Vários casos. Pessoas que conversaram com a gente, tinha tudo, imóveis, carros, motorista particular, tudo. Uma pessoa que nos procurou para conversar, tinha comprado uma arma para se suicidar. Ela só cobrava em dólar. Ela disse, antes de me matar, me mandaram passar aqui. Conversamos bastante. Aqui que eu vou dizer, numa casa espírita que a gente atendeu. Perdi tudo, não tenho nada, nem a minha família eu tenho mais, eu não tenho mais nada. Estou mergulhado em dívidas, não sei o que fazer, não tenho nem aonde morar. Ali é a mesma coisa. A Luciana está perguntando em determinados lugares, eu não vou dizer, não é todo lugar que é assim, né? Para não, como é que chama? Generalizar. Cobra e o espírito fala assim, faz isso, me dá isso que eu te dou aquilo. Há uma troca. Aí o que acontece? As pessoas falam com os espíritos e se ligam a eles. Foi pedir ao espírito, o espírito, você quer? Tudo bem, eu vou te ajudar, mas ele quer algo em troca. A pessoa às vezes até consegue o que ela quer e depois quer se livrar do espírito. O espírito, não, agora não, você me chamou, foi você que me chamou, você está me devendo, eu quero aquilo que você tem que me dar. Aí cria aí vínculos obsessivos seríssimos. Pode criar vínculos obsessivos seríssimos. Os terapeutas, eu não posso falar aqui abertamente, mas a gente pode falar assim, os terapeutas, eles não estão usando a mediunidade deles. Mas se eles usarem a mediunidade e ganhar dinheiro com a mediunidade, eles podem ter problemas sérios. Tá? O terapeuta, quem procura o terapeuta? Doente, gente que acompanha. É como um médico. Médico sempre tem espírito doente atrás dele. Ele vai para o hospital, ele vai para casa, ele leva... Então o médico, ele tem que ter equilíbrio. O terapeuta tem que ter equilíbrio. Se ele tiver uma vida meio complicada, ele pode ter sérios problemas. Então, só busca o terapeuta quem está com problema. E com aquela pessoa vai um grupo de espíritos. Ele deveria sempre fazer uma prece antes, pedir proteção. Mas é uma profissão, é diferente. Agora, se o terapeuta disser que vai chamar o espírito, que o espírito está passando tal remédio, e ele cobrar por isso, ele vai responder por isso, porque o espírito vai atrás dele. Você, eu não sou teu empregado, estou te dando isso aqui, mas eu quero aquilo. Na realidade, a gente tem duas situações. Uma, que a mediunidade não é uma profissão. Há de se entender isso, né? Aqueles que usam a mediunidade para angariar, né? Está fazendo daquilo uma profissão. Na terapia, e eu tenho até uma certa resistência em relação a isso, apesar
de ter feito recentemente. Mas eles não marcam sessões seguidas, porque para cada atendimento que eles fazem, eles tiram, quando termina o atendimento, eles passam meia hora sozinho dentro do consultório, buscando a inspiração, buscando se melhorar, porque, como o Nilton falou, nossa, imagina o médico, né, que ele está no hospital e deve estar lá. Morre toda hora um, Nossa, lá atrás dele, a pessoa sabe que não morreu. é impressionante, eles carregam junto. Então, a quem faz a terapia com seriedade sabe que ele precisa também, quando ele termina a terapia, ele precisa se preparar, assim como nós fazemos, né, na Precisa. desinfecção. Todo mundo tem proteção, né? O médico tem proteção, os terapeutas têm a proteção deles, tem um anjo da guarda que os protege, eles estão ali para ajudar. O ideal é que ele fizesse uma prece, que ele tivesse consciência de tudo isso, né? Consciência do mundo espiritual. Tem muitos trabalhadores, muitos terapeutas que não conseguem ir para frente. Não conseguem. Tem sempre um monte de problema. Esse é fato, né? Então vamos lá. Por causa da invigilância. 147, né? Visto que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito. Só uma coisa, imagine, vou voltar um pouquinho, se todo médico orasse antes de ir para a sua cirurgia, para o seu tratamento, né? Fariam verdadeiros milagres. Visto que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos sempre existiram e de todos os tempos e desde todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, eles devem ter igualmente produzido a escrita direta na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. E é desta forma que a aparição das 3 palavras na sala do festim de Baltazar pode ser explicada. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados sob as fogueiras, deve ter conhecido também a escrita direta, e talvez encontrássemos na teoria das modificações que os espíritos podem operar sobre a matéria, e que desenvolvemos no capítulo 8, o princípio da crença na transmutação dos metais. Quaisquer que tenham sido os resultados obtidos nas diversas épocas, só após a vulgarização das manifestações espíritas é que tratou seriamente a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida em Paris, nestes últimos anos, foi o barão de Gustenberg, que publicou sobre este assunto uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímiles de escritas obtidas. O fenômeno já era conhecido na América há algum tempo. A posição social do Sr. Gutenberg, sua independência, consideração que goza nas classes mais elevadas, afastam incontestavelmente qualquer suspeita de fraude intencional, porque nenhum motivo de interesse pode tê-lo movido. Poder-se-ia, quando muito, supor que ele próprio seria o joguete de uma ilusão, mas que a isto um fato responde peremptoriamente. É a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, cercando-se de todas as precauções necessárias para evitar qualquer mistificação e qualquer causa de erro. Então, nesse 147, ele vai começar a analisar esse fenômeno. Citou esse barão aqui como um homem que tinha elevada posição na sociedade e era um homem além de ter uma elevada posição na sociedade, era um homem sério e que trouxe e começou a trazer essas manifestações sobre escrita direta. E ele disse também que em toda a Idade Média sempre aconteceu, só que não davam a devida atenção. Começou a se dar atenção agora, com esse
esse senhor aqui que Kardec estuda, que Kardec cita. Então, na Idade Média, quando acontecia qualquer coisa contrária à igreja, era coisa do demônio, mandava queimar. Mandava queimar. Ah, apareceu aqui um fenômeno, coisa do diabo, né? Tudo era do diabo. Se hoje essas fogueiras, se eles pudessem, eles acendiam uma fogueira novamente. Pode ter certeza. Porque essas cabeças não mudaram nada. A igreja é a mesma desde sua fundação. Então vamos para 148. Obtém-se a escrita direta, como em geral a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Muitas vezes tem sido obtida nas igrejas, sobre os túmulos, ao pé das estátuas ou das imagens das personagens evocadas. Porém, é evidente que a localidade não possui outra influência senão a de provocar um maior recolhimento e uma maior concentração do pensamento, pois está provado que ele é obtido igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns sobre um simples móvel doméstico, desde que se encontrem nas condições morais desejadas e gozem da faculdade mediúnica necessária. No início, pensava-se que fosse preciso colocar um lápis com papel. O fato, então, podia até certo ponto ser explicado. Sabe-se que os espíritos operam o movimento e o deslocamento dos objetos, que os pegam e os atiram, algumas vezes através do espaço. Eles podiam, portanto, muito bem segurar o lápis e dele se servir para traçar os caracteres, já que lhe dão a impulsão por intermédio da mão do médium, de uma prancheta, etc. Podiam igualmente fazê-lo de uma forma direta, mas não demorou a se reconhecer que a presença do lápis não era necessária e que bastaria um simples pedaço de papel dobrado ou não, sobre o qual encontram-se após alguns minutos caracteres traçados. Aqui o fenômeno muda completamente de aspecto e nos lança uma ordem de coisas inteiramente nova. Esses caracteres foram traçados como uma substância qualquer, desde o momento em que não fornece esta substância ao espírito, ele próprio, portanto a compôs. De onde tirou? Aí o problema. Se quiserem reportar-se às explicações dadas no capítulo 8, itens 127 e 128, ali encontrarão uma teoria completa deste fenômeno. Na escrita, o espírito não se serve de nossas substâncias, nem de nossos instrumentos. Ele próprio produz a matéria e os instrumentos de que necessita, aurindo seus materiais no elemento primitivo universal e a que ele, pela sua vontade, faz as modificações necessárias para o efeito que quer produzir. Ele pode muito bem, portanto, fabricar lápis vermelho, tinta de impressão ou tinta comum, tanto quanto lápis preto ou até mesmo caracteres tipográficos, bastante resistentes para realçar a escrita, assim como temos visto exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. Então vamos lá. Ele começou aqui a desvendar esse mistério. Como é, ele vai colocar outros exemplos. Como, por exemplo, pegar uma folha, botar em cima de uma pedra, uma folha em branco, uma outra pedra em cima, lacrar, botar numa gaveta e trancar. E depois tirar ali a mensagem do Espírito. No início, eles pensavam, vou botar um papel e um lápis para o Espírito escrever. Aí dava até para entender, o Espírito podia pegar o lápis com um fluido do médium e escrever a mensagem. Poderia se pensar assim, mas não é isso. Quando ele fala dos itens 126, 128, lá no capítulo 8, o capítulo 8 é o laboratório do mundo invisível. Lembra que nós falamos que ali está a chave de todos os fenômenos?
É o laboratório do mundo invisível. O mundo invisível é um grande laboratório. E a matéria está ocupando todos os espaços. A matéria está em tudo quanto é lugar. Na verdade, os cientistas falam sobre os buracos negros. Não existe, eles vão chegar a essa posição. Não existe o vácuo absoluto. Não existe o buraco negro. Ele está composto de matéria. Paulatinamente, como nós vimos aqui, no domingo, estudando, é um lugar que não tinha nada aparentemente, mas as forças estudadas mostram que tem alguma coisa ali. E depois se descobre um planeta, se descobre alguma coisa naquele lugar que inicialmente pensava-se não ter nada. Então essa matéria esparsa no universo em que nós estamos mergulhados nela, é essa matéria que os espíritos manipulam, como nós estudamos no capítulo 8. Manipula para dar o remédio, botar o remédio na água, né, colocando ali substâncias que vão trazer a saúde. Foi assim que Jesus transformou a água em vinho, modificando as moléculas da água, colocando outras substâncias. Nós já estudamos isso aqui naquele capítulo 8. Se você acrescentar mais um átomo de oxigênio, no H2O você tem a água oxigenada, você mudou completamente a composição da água. Então é assim que eles fazem, com a ação fluídica. E é assim que se processa a escrita direta. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o raciocínio de Kardec. 149. Este é o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, relatado no capítulo 7, 116, o item 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele vimos a oportunidade de sondar uma das leis mais sérias do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mar de um mistério, também do mundo invisível. É assim que de um fato aparentemente comum pode brotar a luz. Lembra da tabaqueira? Que o espírito aparecia com a tabaqueira? Não, laboratório do mundo invisível. Ele pegava o material e ali ele materializava depois com o fluido do médium lá. É assim que de um fato aparentemente comum faz brotar a luz. O importante é observar com cuidado, e é o que cada um pode fazer, assim como nós, quando não nos limitarmos a observar efeitos sem procurar-lhes as causas. Se nossa fé se fortalece a cada dia, é porque compreendemos. Portanto, fazei e compreender se quiserdes fazer prosélitos sérios. A compreensão das causas apresenta um outro resultado. É o de traçar uma linha de demarcação entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que ela pode oferecer, diremos que até o presente sua principal utilidade foi a constatação material de um fato sério, a intervenção de uma potência oculta que encontra neste fenômeno um novo meio de manifestar-se. Mas as comunicações que se obtêm dessa forma raramente possuem alguma extensão. Geralmente elas são espontâneas e limitadas, e algumas palavras, frases, muitas vezes sinais ininteligíveis. Elas têm sido obtidas em todas as línguas, em grego, latim, sírio, caracteres hieroglíficos, etc. Entretanto, elas ainda não se prestaram a essas conversas seguidas e rápidas que a psicografia ou escrita pelo médium permite. Então vamos lá. É um fenômeno que não é comum, mas existe. E comprova a existência do mundo espiritual. É mais fácil a psicografia, né? E você tem como analisar também através do conteúdo que espírito que está mandando a mensagem, quem é o espírito que está ali, o caráter dele, quem é aquele espírito. Mas quem pesquisa bem isso é Leon Denis. Tá? No Mundo Invisível, ele fala bastante sobre essas pesquisas, como nós dissemos, colocando-se folhas, amarrando em ardósias, botando na gaveta, se trancando, para analisar o fenômeno. E como é que isso se produz? Com matéria do mundo invisível. Por isso, lá no Livro dos Espíritos tem aquela questão lá, 26, não sei o número, está ali no início.
Deus, Espírito e Matéria, as três forças da natureza. Então, no universo existe Deus, o Criador, o Espírito, o ser inteligente da criação, e matéria. Esse ser inteligente manipula essa matéria, que foi criada por Deus, onde nós estamos mergulhados. Fala, Bruna. A sua relação com o espírito, né? É o caráter da universalidade Isso, da doutrina espírita. de como tem como a comunicação espírita foi acontecendo em vários locais do mundo, não apenas uma pessoa teve posse disso, né? Naquele filme do Kardec, que vocês devem ver, assistir, está muito bem montado, muito bom aquele filme. Ele, logo no início, ele faz essa análise do caráter universal da doutrina espírita. Então ele fez a seguinte pergunta: que é Deus? Aí responde aquela menina de 14 anos, da família Budã, acho que é Budã. Budê, é a Amélie Budê, é a esposa de Kardec, Budã. Mas vem de Bruxelas a mesma resposta, quando ele pergunta que é Deus. Vem de um outro lugar a mesma resposta. Então, médios em lugares diferentes, trazendo a mesma resposta. Então, ele coloca ali que perto de 1.000 centros espíritas, cerca de 1.000 centros espíritas espalhados pelo mundo, mandavam mensagens para ele. Então, ele tinha pilhas e pilhas de cartas que ele lia cada uma delas e analisava. Vamos para a pneumatofonia. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, né? Fonia da alma. Podendo os espíritos produzir ruídos e pancadas, podem também muito bem fazer com que se ouçam gritos de qualquer natureza e sons vocais que imitem a voz humana ao nosso lado ou no vazio do ar. É este fenômeno que designamos sob o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos, a natureza dos espíritos pode-se pensar que alguns dentre eles, quando são de uma ordem inferior, iludem-se e acreditam falar como quando vivos. Aí tem aqui na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, uma história dessa, chamada O Fantasma da Senhora Clarão. Então pode o espírito, sim, falar, gritar. Deve-se, entretanto, precaver-se de tomar como vozes ocultas todos os sons que não possuem causa conhecida ou simples zumbidos, principalmente crer que exista a menor verdade na crença vulgar de que o ouvido que zune adverte-nos de que alguém fala de nós em algum lugar. Esses zumbidos, cuja causa é puramente fisiológica, aliás, nenhum significado possuem, enquanto que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e é só por isso que podemos reconhecer que eles se devem a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se, em princípio, estabelecer que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem comprovar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 chances contra uma de que sejam devidos a causas fortuitas. Então, novamente, aqui Kardec analisando os fatos, né? Não é porque tem um zumbido no seu ouvido que está alguém querendo gritar e que você vai ouvir o espírito. Não é isso. Tem causas fisiológicas que explicam esse zumbido no ouvido. Você não dizer que tudo é espírito, mas que um espírito pode gritar, falar, isso pode. Acontece bastante, frequentemente, que estando meio adormecidos, ouvem-se distintamente pronunciar palavras, nomes, algumas vezes até frases inteiras. E isto tão intensamente que chega a nos despertar em sobressalto. Embora possa acontecer que em certos casos seja realmente uma manifestação,
Este fenômeno nada tem de muito positivo para que não se possa também atribuí-lo a uma causa análoga a que desenvolvemos na teoria da alucinação. Afinal, o que se ouve desta maneira não tem consequência alguma. O mesmo não ocorre quando se está completamente desperto, pois então, se for um espírito que se faz ouvir, pode-se quase sempre trocar ideias com ele, travar uma conversa regular. Então tem gente que escuta, aí a gente e ele trava até uma conversa com o espírito, ele escuta nitidamente o espírito falando com ele. É a voz do espírito. Ontem mesmo tinha um rapaz aqui que ele veio me contar que tinham 2 espíritos falando com ele. Ele perguntou o nome do espírito. Aí um disse Aurora, o outro Lourdes. Eram 2 espíritos. E ele traçou uma conversa. O que é isso? A voz direta, não estava dentro da cabeça dele. Ele ouvia nitidamente conversando com ele, orientando ele aqui para algumas coisas. Alguma pergunta? Tá? Então isso aí é para constatar o fenômeno, né? A gente vai terminar aqui. Os sons espíritas ou pneumatofônicos possuem 2 maneiras bem distintas de se produzir. É algumas vezes uma voz íntima que repercute no foro interior. Porém, embora as palavras sejam claras e distintas, elas, entretanto, nada têm de material. De outras vezes, elas são externas e também distintamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que estivesse ao seu lado. De qualquer maneira que ele se produza, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. E se vir o fenômeno e todos ouvirem, você tem a característica aí da pneumatofonia, porque é um som alto, né? As pessoas ouvem. Então são maneiras que os espíritos podem se manifestar, sem a intercessão de um médium, sem que haja necessário um médium. Agora, tem um médium audiente, é uma outra coisa, que a gente vai ver lá na frente. Aí é mediúnico. Aí o espírito vai acionar um médium para ele ouvir, tá? Um médium audiente. Alguma pergunta? Então, Newton, quando recentemente eu estava em casa, eu ouvi um corpo sendo batido nas paredes, uma mulher gritando, me ajuda, desesperada. Isso não é uma... Eu fui até para a varanda para ver se era algo ao redor e não era. Isso não é uma manifestação desse tipo. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que analisar o fenômeno. Então, está lá o espírito, vocês imaginam, a pessoa morreu, ela não sabe o que é a morte, ela não sabe o que é o mundo espiritual, ela continua sentindo as mesmas dores, os mesmos efeitos do que levou ela a adoecer e a morrer, ou ela foi atropelada, não sabe o que aconteceu, viu o corpo para lá, fica no desespero. Aí quando encontra alguém que possa doar energia, vê naquela pessoa um médium, vamos dizer, um médium com muita energia, ela vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Quantas vezes a gente vê aqui, atende a pessoa aqui, o espírito diz assim, não, eu precisava de ajuda, eu queria ajuda. Fui nela, eu pensei dela me ajudar, mas ela não conseguiu, acabei ficando preso ali. Né? É isso. Então vamos fazer a nossa prece. Terminamos, Jesus, os nossos estudos da manhã de hoje. Muito obrigado. Agradecemos também aos guias da nossa casa que pedimos auxílio, ao altivo, ao professor José Jorge, aos espíritos responsáveis por esses estudos, pela divulgação da doutrina espírita em nossa casa. Tudo transcorreu em clima de paz, sentimos-nos seguros, então agradecemos muito por tudo que recebemos aqui. Além da instrução dada pelos espíritos, as vibrações de amor, as vibrações de paz que nos envolvem neste ambiente. Despeça-nos, Senhor, que possamos seguir as nossas atividades,
acompanhados pelos nossos guias, pelos nossos protetores espirituais, enviados do Senhor. Que seja então em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, do professor José Jorge, o nosso patrono, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.